E você deve andar segundo aquilo que Deus estava a falar na tua vida. Tinha uma profeta no Congo Brazzaville, no ano 97. Aquele profeta estava a orar. Deus lhe revelou. Todos os congoleses do Kinshasa estavam a fugir naquele lado de Kinshasa para ir refugiar no Congo Brazzaville. Por quê? Porque tinha uma rebelião do AFDEL, estava a vir, todo mundo a tremer, todo mundo a atravessar o rio Congo Fleuve. Atravessar o rio porque a guerra está vindo. E esse profeta no Congo Brazzaville, tem duas Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. As pessoas fugiram no Congo Kinshasa para ir no Congo Brazzaville. E no Congo Brazzaville tinha uma profeta a orar. Deus lhe falou: olha, sai dessa nação, sai dessa cidade, porque a guerra vai acontecer aqui a nada. A guerra está na porta, sai. E esse homem começou a falar na igreja, divulgou a mensagem. Deus te falou: a guerra está aqui na porta, a guerra está na porta. O Senhor te falou que a guerra está na porta, mas para você faz o quê? Sai. E o profeta falou, depois de não sair. Todo mundo a esperar a guerra entrar no Congo, irmão. A guerra atravessou o rio. A guerra chegou na porta do Congo, a guerra atravessou o rio. Chegou no Congo Brazzaville. As pessoas morreram. E a bomba foi cair na casa do profeta. Só que ele não morreu, mas perdeu 2 pés. E cortaram 2 pés. Mas Deus lhe revelou, lhe deu uma promessa condicionada. A terra está vindo, você faz o quê? Sai. E o homem não saiu. É isso que acontece na vida de muitos filhos de Deus. Devemos andar segundo os princípios de Deus, segundo as orientações do Senhor, naquilo que Deus está a falar na tua vida, nas orientações que o Senhor está a revelar no seu servo. Quando Deus dá uma mensagem para a igreja, nós todos devemos andar nesse caminho, porque quem a pessoa que está a dirigir a igreja é o Santo Espírito, e nós todos devemos andar atrás do Santo Espírito, segundo aquilo que o Espírito está a revelar no seu servo, segundo as orientações, a mensagem que Deus está a falar. Quando Deus fala uma coisa na boca do seu servo, nós todos devemos entrar ali, devemos apoiar aquilo que o homem de Deus está a falar. Devemos andar atrás da revelação do homem de Deus. Devemos andar segundo aquilo que o Espírito falou para ti. Amém. Quando o povo de Deus estava a sair no Egito, a Bíblia diz: o povo estava a andar na direção da coluna do fogo. À noite tinha uma coluna de fogo que estava à frente. E nós todo o povo deve acompanhar essa coluna. Quando a coluna vai na esquerda, nós todos esquerda. A coluna direita, nós todos direita. E a coluna levou o povo na beira do mar. Será que é o Deus que perdeu o caminho? Será que Deus tornou cego? Será que Deus esqueceu? Mas como que Deus pode levar o povo até na beira do mar, irmão? As pessoas devem andar segundo a orientação de Deus. Amém. Segundo aquilo que Deus falou para ti. Obedece na voz do Senhor. Amém. Isso vai mudar a tua vida. Amém. E você vai viver as maravilhas do Senhor. E na tua vida você nunca vai viver a derrota. Amém. Muitas pessoas têm a promessa, têm a profecia, têm as revelações, mas cruzam as mãos, porque Deus já falou, é Deus que vai fazer. Não, tem a parte de Deus e tem também a parte do homem. Deve fazer a tua parte, irmão. Quando Deus te fala, mesmo se é uma promessa sem condição, mas deve saber que eu sou filho de Deus. O filho de Deus anda como?
anda segundo os princípios de Deus e não cruza suas mãos, porque Deus falou. Isso vai te criar problema. Um dia você vai falar que Deus me enganou. Não, o Senhor nunca vai enganar uma pessoa. Deve saber andar como Deus está a te orientar. Isso vai te ajudar muito. E você vai viver as maravilhas do Senhor na tua vida. Simeão, irmão, Deus lhe falou. Simeão permaneceu na presença de Deus. Até um dia a Bíblia diz que o Espírito lhe enviou. Simeão, vai no templo. Isso mostra que Simeão tinha a sensibilidade do Espírito Santo. A Simeão estava a saber como Deus fala. A Simeão estava a ouvir Deus. A Simeão era uma pessoa espiritual. A Simeão estava a viver no mundo de sobrenatural. Porque o Espírito estava a lhe falar. A Simeão estava a ouvir a voz, não é a voz dos homens, também a voz do quê? Do Espírito. Porque o Espírito estava a lhe falar, e a Simeão estava a ouvir. E quantos de nós, quando o Espírito fala, será que você ouve? Será que você ouça naquilo que Deus está a te falar? E as pessoas passam muito tempo na oração. Será que você ouça aquilo que Deus está a te falar? O Senhor pode te revelar algo. O Senhor pode te falar uma coisa. Mas você está longe de Deus. Por quê? Porque você é carnal. Ainda você não é espiritual. Você deve se nascer pela segunda vez. Do que Deus pode te dar o poder de se tornar filho. E dali que você vai ouvir o que Deus está a falar para mim. O que Deus quer para mim. Um dia estava conversando com uma pessoa. Tinha muitas palavras de saber, de conhecimento para essa irmã. E logo Deus me disse, eu lhe falo muito. Eu lhe revelo, eu lhe falo, todas as coisas que eu estou a te falar, já lhe falei. Mas só que a própria pessoa é capaz de receber aquilo que Deus estava a lhe falar. Deus me diz, até no sonho, estava a lhe mostrar isso. Agora começou a lhe perguntar, será que você já sonhou uma coisa assim? Será que você já sonhou uma coisa assim? Será que você já viu isso? Sim. É Deus que estava a lhe falar. Mas a pessoa era incapaz de receber algo na parte de Deus. Por quê? Porque a pessoa não é sensível a entender a voz de Deus. Simeão, a Bíblia diz, o Espírito lhe falou, Simeão, vai no templo. Quantas pessoas estão em casa, querem ir na igreja, mas está sentindo um peso. Mas Deus lhe falou, vai na igreja. Vai na igreja, ele ficou só em casa. E depois vai falar, tinha um sentimento de ir na igreja. Tinha um que? Sentimento. Mas aquele sentimento, quem colocou isso? Deus. Mas você para ir, segundo o teu sentimento, mas o diabo colocou um peso. E você ficou em casa. E quando você... Se você vir para a igreja, o que é que poderia acontecer para ti? Porque Deus estava a te falar. Deus colocou um sentimento, um pensamento. Vai. Tem um pensamento de Deus, irmão. A mulher da perda do sangue, Marcos capítulo 25, em Marcos capítulo 5, versículo 25. Aquela mulher do perda do sangue, a Bíblia diz, tinha um pensamento a falar. Se eu toquei a roupa desse homem, vou ficar o quê? Curado. Era um sentimento, era um pensamento, irmão. Quantas vezes o Senhor coloca um pensamento?
Quantas vezes o Senhor coloca um desejo? Tinha mesmo um desejo de orar. Tinha um desejo de orar. Quando aquele desejo vinha, será que você orou? Só tinha um desejo de orar. Mas será que você orou, irmão? Só um desejo. Tinha um pensamento mesmo de orar. Quem colocou esse pensamento? Deus. Mas será que você andou segundo o teu pensamento? Não. Por quê? Tinha um peso. Estava dormindo, tipo uma pessoa me mexer a dizer, ora, ora, ora. Mas eu fiquei, permanecer na cama, a dormir. Muitas pessoas estão a perder as coisas de Deus, está a passar só assim. As coisas de Deus está a passar na tua vida, no teu corpo. Deus a fazer uma coisa para ti, mas o posto receptor para receber algo que não está. Deus deve enviar uma revelação. Como Deus envia uma revelação? Ele coloca um pensamento de oração. Ele coloca um desejo, um sentimento de orar. Por quê? Ele colocou isso porque Ele quer te falar. Ele quer te revelar uma coisa. É por isso que muitas pessoas dizem, quando estava a orar, vi uma visão. Quando estava a orar, ouvi uma voz. Quando estava a orar, vi uma coisa, tipo algo saiu dentro de mim. Quando estava a orar, senti que tornar-se leve. Quando estava a orar, e quando a pessoa está a orar, está na presença do quê? Do Deus. Deus tinha muitas coisas a fazer para ti, mas a pessoa é incapaz de receber. É por isso muitas promessas na vida de muitas pessoas está prolongando. Muitas promessas não estão a cumprir. Por quê? É você próprio que está a fazer atrasar o cumprimento da tua promessa. Irmão, com Deus não tem problema do tempo, porque Ele é o Deus, Ele é o eterno. Se você não tem entender, pode levar as coisas de hoje para amanhã, para depois de amanhã. Só que Ele é o eterno. E se era prevista para que você morra depois de 25 ou depois de 30, quem vai perder? É você, mas Ele vai permanecer. Muitas coisas que você poderia fazer hoje, mas pela tua culpa, você vai realizar isso no ano 2020, 2025. Isso tudo por quê? A culpa não é de Deus, mas a culpa é quem? A culpa é de quem? A culpa é tua. Porque Deus já te dera. O problema não é dele, o problema é você de fazer o quê? De receber isso. A mulher de perto de sangue falou, quando vou tocar, ele tocou, ele ficou curado. Mas Deus está te enviando muitas coisas, revelação, sentimento, desejo, só que você fuge. Vamos entrar no retiro. A pessoa vai dizer, eu tenho muitos planos, muitos programas, não vai dar. Oh Deus, quero que você venha no retiro para comunicar uma coisa. Deus, quero que você venha para te falar de uma coisa. É por isso a promessa de muitos filhos de Deus está atrasada. Mas para Simeão a orar na sua casa, o Espírito lhe disse, Simeão, vai no templo, porque hoje é o dia do cumprimento da tua promessa. Vai no templo. E Simeão, a chegar no templo, Deus nunca mente, e ele viu aquilo que o Senhor lhe faria. Porque Ele é Deus. Nunca vai mentir na tua vida. Aquilo que o Senhor te falou, vai cumprir isso, irmão. Aquilo que Ele te falou para ti, vai cumprir isso. E você vai viver as maravilhas do Senhor. Porque é Ele que falou, Ele também vai cumprir. E Deus faça só aquilo que Ele falou. E Ele faça só aquilo que Ele falou, irmão. Se Ele falou, vai cumprir isso. E você também vai viver isso na tua vida. Só que você, na tua vida, deve ficar atento com as coisas de Deus. Deve ficar atento na inspiração de Deus. Deve ficar atento quando Ele fala. Deve ficar leve nas coisas espirituais. Deve saber esse sentimento.